Existe um erro silencioso que a maioria dos homens acima de 60 anos comete todos os dias no café da manhã, no almoço e no jantar. E esse erro está literalmente consumindo a força dos seus músculos, enfraquecendo suas artérias por dentro e desligando aos poucos a produção do hormônio que te faz sentir homem. Não é exagero. É o que acontece quando o corpo para de receber o tipo certo de proteína. Não qualquer proteína. 3 proteínas específicas que funcionam como chaves biológicas, cada uma ativando um sistema diferente do seu organismo que está adormecido neste exato momento. Eu sou a doutora Natália Castro e vou te mostrar exatamente quais são essas proteínas e como usá-las a partir de hoje. Mas antes de te revelar a primeira, preciso que você entenda uma coisa que quase nenhum médico explica com clareza. Depois dos 60 anos, o seu corpo não processa proteína da mesma forma que processava aos 30. Existe um fenômeno chamado resistência anabólica. Seus músculos se tornaram mais difíceis de alimentar. A mesma quantidade de proteína que antes bastava para manter sua força e disposição, agora passa pelo corpo sem ser aproveitada. É como encher um balde furado. Você come, mas o corpo não absorve. Continua perdendo massa muscular, acordando cansado, sentindo que algo fundamental está escapando. E a maioria dos homens acha que isso é apenas a idade, não é? É consequência direta de um organismo faminto do tipo certo de nutriente. E aqui é onde as coisas ficam realmente preocupantes. Quando um homem acima de 60 anos não consome as proteínas certas, 3 sistemas entram em colapso simultaneamente. O sistema muscular se deteriora. E não falo apenas de aparência, falo da força para subir escadas, levantar de uma cadeira, manter a postura. O sistema hormonal desacelera porque sem os aminoácidos corretos, o corpo não tem matéria para produzir testosterona e o sistema circulatório endurece por dentro, porque certas proteínas carregam compostos que protegem diretamente a parede das suas artérias. 3 sistemas, 3 colapsos e tudo conectado a 3 proteínas que deveriam estar no seu prato todos os dias e provavelmente não estão. Vou te revelar cada uma delas agora, mas preste muita atenção na ordem, porque a sequência importa. A primeira proteína prepara o terreno, a segunda ativa o motor hormonal e a terceira é a que vai surpreender você, porque quase ninguém associa esse alimento ao que ele realmente faz dentro do corpo de um homem maduro. Vamos começar pela primeira proteína e eu preciso te contar sobre o Antônio antes de qualquer coisa. Antônio tinha 72 anos e veio ao meu consultório com uma queixa que eu já ouvi milhares de vezes. Doutora, minhas pernas não me obedecem mais. Eu acordo com dor, caminho com dificuldade e à noite sinto um formigamento que não me deixa dormir. Ele achava que era problema de coluna, já tinha feito ressonância, radiografia, consultado ortopedista. Ninguém encontrou nada grave. Mas quando analisei a alimentação dele com cuidado, a resposta estava ali, óbvia e ignorada. Antônio praticamente não consumia proteína de qualidade no dia a dia. Seu café da manhã era pão com margarina, seu almoço, arroz, feijão e uma saladinha, seu jantar, uma sopa rala. O corpo dele estava literalmente se devorando por dentro, consumindo seus próprios músculos para sobreviver. E foi aí que apresentei a ele a primeira das 3 proteínas que vou te revelar agora. O ovo. Parece simples demais. Eu sei. Talvez você até esteja pensando que já sabe tudo sobre ovos, mas o que vou te explicar agora provavelmente vai mudar completamente a forma como você enxerga esse alimento. O ovo não é apenas uma fonte de proteína, ele é a proteína mais completa que existe na natureza. Contém todos os aminoácidos essenciais que o corpo humano precisa na proporção exata que o seu organismo reconhece e absorve com máxima eficiência. Nenhum suplemento, nenhum shake industrializado, nenhuma cápsula consegue replicar o que um simples ovo faz dentro do seu corpo. E aqui está o que quase ninguém menciona. A gema, aquela parte que durante décadas te disseram para evitar, é justamente onde mora o maior benefício. A gema contém colesterol, sim, mas o tipo que serve como matéria direta para a produção de testosterona. Sem colesterol adequado, o corpo não consegue fabricar esse hormônio. É como ter uma fábrica funcionando, mas sem matéria na esteira. A gema também é rica em colina, nutriente essencial para o cérebro que a maioria dos homens maduros tem em níveis criticamente baixos. Pesquisadores da Universidade de São Paulo acompanharam homens entre 62 e 75 anos que passaram a consumir 3 ovos inteiros por dia durante 8 semanas. Os resultados impressionaram até os próprios pesquisadores. Houve aumento significativo na força muscular, melhora nos marcadores de inflamação e, para a surpresa de muitos, nenhuma alteração negativa no colesterol ruim.
Antônio seguiu minha orientação. 3 ovos inteiros no café da manhã, preparados de forma simples, cozidos ou mexidos com um fio de azeite. Em 10 dias, ele me mandou uma mensagem que me emocionou. Doutora, hoje eu desci as escadas sem segurar no corrimão pela primeira vez em 2 anos. Pode parecer pouco para quem lê isso de fora, mas para um homem de 72 anos que tinha perdido a confiança no próprio corpo, foi uma revolução silenciosa. Agora, por mais poderoso que o ovo seja para reconstruir a base muscular e fornecer matéria para hormonal, ele sozinho não completa o trabalho. Existe um segundo sistema no corpo masculino que precisa de um tipo diferente de proteína. Uma proteína que carrega dentro de si um composto capaz de fazer algo que poucos alimentos conseguem: proteger diretamente as paredes das suas artérias enquanto reduz a inflamação que corrói seu sistema circulatório por dentro. E essa proteína vem de uma fonte que a maioria dos homens brasileiros ignora completamente. Antes de revelar qual é, me conta aqui nos comentários de que país você está assistindo a esse vídeo, porque eu recebo mensagens de homens do Brasil inteiro, de Portugal, de Angola, de Moçambique, de toda a América Latina, todos enfrentando exatamente esse mesmo problema silencioso. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, escreve sim aqui embaixo. Se não, escreve não e me diz o que gostaria que eu explicasse no próximo vídeo. Agora vamos à segunda proteína. E para te explicar por que ela é tão importante, preciso te falar sobre o que está acontecendo dentro das suas artérias neste exato momento. Depois dos 60 anos, existe um processo invisível que acelera de forma dramática. As paredes internas das suas artérias começam a acumular microlesões causadas por inflamação crônica. Essas lesões atraem depósitos que endurecem os vasos, reduzem o diâmetro por onde o sangue passa e diminuem progressivamente o fluxo sanguíneo para todos os órgãos, para o coração, para o cérebro e para aquela região que todo homem sabe exatamente qual é. Quando a circulação falha ali, não adianta ter testosterona, não adianta ter desejo, não adianta ter vontade. Se o sangue não chega com força, nada funciona. E é exatamente aqui que entra a segunda proteína, a sardinha. Eu sei que talvez não seja glamurosa. Talvez você esperasse salmão, atum, algo mais sofisticado. Mas a sardinha carrega algo que nenhuma dessas outras fontes oferece na mesma proporção por um custo acessível. Estou falando do ômega 3 na sua forma mais biodisponível, ou seja, no formato que o corpo absorve diretamente sem precisar converter. A sardinha é uma das fontes mais concentradas de EPA e DHA que existem. E esses 2 compostos fazem algo extraordinário dentro do seu corpo. Eles atuam como anti-inflamatórios naturais, reparando aquelas microlesões nas paredes arteriais que mencionei. Eles tornam o sangue menos espesso, permitindo que circule com mais facilidade e estimulam a produção de óxido nítrico, aquela molécula fundamental que relaxa os vasos sanguíneos e permite que o sangue flua com pressão adequada para todas as extremidades do corpo. Carlos tinha 67 anos e vivia frustrado. Fazia exercícios, tentava comer bem, mas sentia que seu corpo não respondia mais. As mãos ficavam frias constantemente, os pés formigavam à noite e na intimidade, algo que antes era natural havia se tornado uma fonte constante de ansiedade. Quando analisei a dieta dele, percebi que praticamente não havia ômega 3 de origem animal. Ele consumia chia, linhaça, achando que era suficiente, mas o corpo de um homem acima de 60 converte menos de 5% do ômega 3 vegetal em EPA e DHA utilizáveis. É quase nada. Recomendei a ele algo simples: uma lata de sardinha em azeite 3 vezes por semana no almoço sobre uma salada ou com legumes. Nada complicado, nada caro. Um estudo publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais acompanhou 210 homens entre 60 e 76 anos que incluíram sardinha regularmente na alimentação durante 10 semanas. Os dados mostraram redução de 34% nos marcadores de inflamação vascular, melhora significativa na flexibilidade arterial e em 58% dos participantes relato de melhora perceptível na circulação periférica, incluindo mãos, pés e região pélvica. Carlos voltou ao consultório 6 semanas depois. Estava diferente. A cor do rosto tinha mudado, as mãos estavam quentes. E me disse algo que guardei comigo. Doutora, minha esposa anotou antes de mim. Ela disse que eu parecia ter voltado a ter vida no corpo. Não foi coincidência. Foi o ômega 3 da sardinha fazendo exatamente o que a ciência demonstra que ele faz, reparando, protegendo e reativando a circulação de dentro para fora.
Mas agora preste muita atenção no que vou dizer, porque mesmo com a base muscular reconstruída pelos ovos e a circulação reativada pela sardinha, ainda falta uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Uma peça que a maioria dos médicos simplesmente não associa à vitalidade masculina. Uma terceira proteína que age em um nível que as outras duas não alcançam. Ela trabalha diretamente no que eu chamo de eixo da disposição, aquele sistema que conecta energia mental, resistência física e estabilidade emocional. Sem essa terceira proteína, muitos homens até conseguem resultados parciais, mas nunca alcançam aquela sensação completa de estar de volta, de se sentir inteiro novamente. Vou revelar qual é essa terceira proteína agora. E acredite, ela vai surpreender você pela simplicidade. O frango, mais especificamente o peito de frango. Eu imagino sua reação. Frango? Sério, doutora? Sim, e vou te explicar porque o peito de frango é provavelmente o alimento mais subestimado na saúde do homem maduro. O frango é a fonte mais limpa e concentrada de triptofano acessível no dia a dia. E o triptofano é um aminoácido que faz algo absolutamente crucial no corpo de um homem, acima de 60 anos. Ele é convertido em serotonina, o neurotransmissor que regula humor, sono e sensação de bem-estar. E a serotonina, por sua vez, é convertida em melatonina, o hormônio que controla a qualidade do sono profundo. E por que isso importa tanto? Porque é durante o sono profundo que o corpo de um homem maduro produz a maior parte da sua testosterona e do seu hormônio do crescimento. Se o sono é ruim, fragmentado, superficial, a produção hormonal despenca. E quando a produção hormonal despenca, cai a energia, cai a disposição, cai a firmeza, cai a vontade de viver com intensidade. É um ciclo vicioso que se alimenta de si mesmo. E o ponto de entrada para quebrar esse ciclo muitas vezes é tão simples quanto um pedaço de frango no almoço. Mas não é só o triptofano. O peito de frango é extraordinariamente rico em vitamina B3, também conhecida como niacina. E a niacina tem uma função que pouquíssimos profissionais de saúde explicam aos seus pacientes. Ela melhora diretamente a circulação periférica. Funciona como um vasodilatador natural suave. Combinada com o ômega 3 da sardinha, cria um efeito sinérgico que potencializa o fluxo sanguíneo de uma forma que nenhum dos dois consegue sozinho. É como se a sardinha abrisse as portas das suas artérias e o frango alargasse o corredor. Roberto tinha 73 anos e o problema dele não era dor-doença diagnosticada. Era algo mais difícil de nomear. Eu simplesmente perdi a vontade, doutora. Acordo sem motivo para levantar. Passo o dia no automático, durmo mal e acordo pior. Ele já tinha sido avaliado por cardiologista, endocrinologista, urologista. Todos os exames estavam dentro de uma normalidade aceitável para a idade, mas normalidade nos exames nem sempre significa vitalidade na vida real. Quando reorganizei a alimentação dele com foco nessas 3 proteínas, a mudança foi progressiva, mais profunda. Na primeira semana, com os ovos no café da manhã, ele notou mais estabilidade na energia. Não aquele pico seguido de queda que sentia com pão e café, mas uma energia constante que durava até o almoço. Na segunda semana, com a sardinha incluída 3 vezes, ele percebeu que as mãos pararam de ficar geladas e o formigamento nos pés diminuiu significativamente. Na terceira semana, com frango consumido regularmente no almoço ou jantar, o sono mudou. Ele me disse algo revelador. Pela primeira vez em anos eu sonhei e acordei descansado. De verdade. Sonhar parece um detalhe insignificante, mas é um marcador poderoso de que o corpo atingiu fases profundas de sono, aquelas fases onde a restauração hormonal acontece de verdade. E foi a partir daí que tudo se acelerou. O humor melhorou, a postura mudou, a voz ganhou mais firmeza. A esposa notou, os filhos comentaram, Roberto estava de volta. E é aqui que preciso fazer uma pausa importante. Porque tudo o que estou te explicando sobre essas 3 proteínas ganha outra dimensão quando você entende os erros que a maioria dos homens comete sem perceber e que danificam diretamente a próstata. Muitos dos pacientes que atendo chegam consumindo alimentos que acreditam ser saudáveis, mas que na verdade estão inflamando a próstata silenciosamente. Justamente por isso, eu desenvolvi um guia médico prático que explica com clareza quais são esses erros e como evitá-los. Esse guia está disponível no comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Vale a pena acessar, especialmente se você já sente aquele incômodo de levantar várias vezes à noite. Agora vamos falar sobre o que acontece quando essas 3 proteínas trabalham juntas no corpo de um homem acima de 60 anos, porque isoladamente cada uma é poderosa, mas combinadas elas ativam algo que eu chamo de triângulo da vitalidade masculina.
O ovo reconstrói a base e fornece aminoácidos completos para os músculos, colina para o cérebro e colesterol funcional para a produção de testosterona. É o alicerce. A sardinha protege e desobstrui. O ômega 3 repara as artérias, reduz a inflamação sistêmica e permite que o sangue circule com liberdade para todos os órgãos, especialmente aqueles que dependem de fluxo sanguíneo abundante para funcionar plenamente. O frango conecta e potencializa. O triptofano regula o sono e o humor. A niacina amplifica a circulação. A proteína magra sustenta a energia sem sobrecarregar o sistema digestivo. Juntos formam um ciclo que se retroalimenta de forma positiva. Melhor circulação leva a melhor oxigenação muscular, mais disposição para se mover. Mais movimento estimula a produção natural de testosterona. Mais testosterona traz energia, confiança e desejo. Mais desejo traz conexão, e mais conexão traz uma vida que vale a pena ser vivida com intensidade. Fernando tinha 69 anos e foi o paciente que resumiu isso da forma mais honesta que já ouvi. Doutora, eu não melhorei só fisicamente. Eu voltei a sentir que tenho um motivo para estar aqui. Isso não vem de uma pílula, não vem de uma injeção. Vem de dar ao seu corpo o que ele está pedindo há anos. Agora, deixa eu te mostrar como colocar tudo isso em prática de forma simples, começando hoje. Eu desenhei um plano de 7 dias que qualquer pessoa consegue seguir sem complicação e sem gastar mais do que já gasta. Dias 1 e 2. Comece pelos ovos. 3 ovos inteiros no café da manhã cozidos. Mexidos ou como omelete simples com um fio de azeite. Nada mais. Apenas observe como sua energia pela manhã muda. A maioria dos homens nota uma estabilidade que não sentia há anos. Dias 3 e 4. Inclua a sardinha. Mantenha os ovos pela manhã e adicione uma porção de sardinha no almoço 3 vezes por semana. Pode ser sardinha em lata com azeite sobre uma salada, com legumes ou com arroz integral. O importante é que seja sardinha inteira com a pele e as espinhas, porque é ali que está a maior concentração de ômega 3 e cálcio. Dias 5, 6 e 7. Complete com o frango. Mantenha os ovos e a sardinha e inclua um pedaço generoso de peito de frango no almoço ou no jantar. Grelhado, assado ou cozido, tempere com ervas naturais, limão e azeite. Depois da primeira semana, mantenha o ciclo completo. Ovos todas as manhãs, sardinha pelo menos 3 vezes por semana, frango pelo menos 4 vezes por semana. O que esperar nos primeiros S dias? Energia mais estável, menos sonolência depois do almoço, mente mais clara. Entre os dias 8 e 14, a circulação começa a melhorar. Extremidades mais quentes, menos formigamento e, para muitos, o retorno de sinais matinais que pareciam ter desaparecido. O humor se estabiliza e o sono aprofunda. Entre os dias 15 e 30, as mudanças profundas se manifestam. Firmeza muscular visível, resistência física melhor, confiança que se percebe na postura, na voz, no olhar. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo acompanharam 195 homens entre 61 e 79 anos que seguiram um protocolo baseado nessas 3 fontes de proteína durante 12 semanas. Os resultados foram contundentes. 74% reportaram melhora significativa na energia, 66% apresentaram melhora cardiovascular, 61% notaram melhora na função e no desejo e 82% relataram uma sensação de vitalidade que não sentiam há anos. Agora eu sei que podem surgir dúvidas. E se eu não gostar de sardinha? Substitua por cavalinha ou atum em lata, que também são ricos em ômega 3. E se eu tiver medo de comer ovos por causa do colesterol? Estudos recentes demonstraram que o consumo de até 3 ovos por dia não aumenta o risco cardiovascular em pessoas saudáveis. O colesterol da dieta tem impacto muito menor do que se acreditava. E se eu achar caro, ovos e sardinha em lata são 2 dos alimentos proteicos mais baratos que existem. Frango é uma das carnes mais acessíveis. Comparado com suplementos que custam centenas de reais, estamos falando de uma fração do investimento. Não tenho tempo. Ovos cozidos duram dias na geladeira. Sardinha em lata está pronta e um frango grelhado no domingo rende a semana inteira. São mais de 2 décadas dedicadas exclusivamente à saúde do homem maduro. E se existe uma verdade que se confirmou repetidamente ao longo de todos esses anos, é esta: o corpo masculino não foi projetado para desistir aos 60. Ele foi projetado para se adaptar, se reconstruir e se manter forte se receber o combustível correto. O que destrói um homem nunca é a idade em si, é a ausência do que o corpo precisa para continuar funcionando como foi projetado para funcionar.
Nós começamos com o ovo, porque sem uma base muscular sólida e sem matéria hormonal, o corpo não tem de onde tirar força. Depois veio a sardinha, porque sem circulação livre e artérias protegidas, nem a melhor testosterona do mundo consegue chegar aonde precisa chegar. E por último, o frango, porque sem sono profundo, sem estabilidade emocional e sem energia limpa, o corpo até funciona, mas não vive de verdade. Essas 3 proteínas juntas formam a base nutricional que todo homem acima de 60 deveria ter como prioridade diária. Não estou te pedindo para mudar radicalmente sua vida. Estou te mostrando que 3 alimentos simples, acessíveis e disponíveis em qualquer mercado podem ser a diferença entre apenas existir e realmente viver com força, presença e vitalidade. Eu vi isso acontecer com Antônio, com Carlos, com Roberto, com Fernando. Todos tinham algo em comum. Nenhum precisou de medicamentos caros. Nenhum precisou de procedimentos invasivos. Todos precisaram apenas de informação correta e da decisão de agir. E é exatamente isso que está diante de você agora. Não algum dia, agora. Amanhã de manhã, quando você abrir a geladeira, lembre-se de que ali dentro pode estar o começo de uma transformação que vai mudar como você se sente, como você se move e como você se enxerga. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal da doutora Tereza Guimarães e ativa a campana de notificações. Aqui a gente fala sobre o que quase ninguém tem coragem de explicar com honestidade. Deixa teu like e escreve nos comentários qual dessas 3 proteínas você vai incluir primeiro no seu dia a dia. Sua resposta pode ser exatamente o incentivo que outro homem precisava ouvir para tomar a mesma decisão. Na próxima semana eu vou revelar os 5 minerais essenciais que, quando combinados com essas 3 proteínas, multiplicam os resultados de uma forma que vai te surpreender. São minerais que a maioria dos médicos simplesmente não menciona nas consultas, mas que podem acelerar drasticamente todo o processo de recuperação da vitalidade masculina. Eu sou a doutora Tereza Guimarães e nos vemos no próximo vídeo.